dia, irmãos. Sempre é um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. E essa manhã queremos meditar no texto conhecido da palavra de Deus, que se encontra em 2 Timoteu 2:8. Quero saudar a todos que estão conosco nessa manhã, aqueles que estão nos vendo através das redes sociais. Eu sou o pastor João, pastor dessa igreja, e queremos que o Espírito Santo de Deus abra contigo através desse texto bíblico. Amém? Texto de 2 Timoteu, capítulo 2, versículo 8 diz o seguinte: Acorda-te de Jesus Cristo, de linhagem de Davi, ressuscitado de los mortos conforme a mi evangelho. Acorda-te de Jesus Cristo, de linhagem de Davi, ressuscitado de los mortos conforme a mi evangelho. Amém? Vamos orar uma vez mais. Padre Celestial, estamos delante de tu poderosa palavra e queremos ser usados por ti, ó Deus. Tu conosco, tu servo, tu sabe como me sinto e pido que manifeste-se com poder nessa manhã, Senhor. Abre conosco, Padre. Revela-se a nós, Padre. E assim, Padre, queremos te alabar, Senhor. Perdona meus pecados, limpa meu coração, Senhor, e ajuda-me, Senhor, a ser uma ferramenta, um instrumento, Senhor, usado por ti para bendizer a vida de cada um de meus irmãos. Oramos, te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto estava buscando um tema para esse sermão e me acordei de uma frase que usamos muito, que recordar sempre é viver, né? E o apóstolo Pablo era um profundo conhecedor da revelação de Deus, tanto no Antigo Testamento, quanto também do memorial da cena do Senhor. Pero com todos esses recuerdos, ele já vivia, os seus anos estavam avançando, já vivia a sombra da morte, como podemos dizer, né? Já que estava nos últimos momentos de sua vida. Pero o bueno foi que, mesmo estando nos últimos momentos de sua vida, não se queixava e não cambiou de opinião quando foi falar com seu filho na fé, Timoteu, né? E queria dizer nessa manhã que há muitos Timoteus por acá, né? Onde Jesus, onde Deus quer usá-lo para a glória de seu nome. Há muitos Timoteus que estão nos escutando nesta manhã. Assim que Pablo, em sua densa idade, apelou aos recuerdos de Timoteu para reviver o dom da fé de seu filho. Queria reviver esse dom da fé com a esperança de que Timoteu vivera sem temor, pudesse viver sem temor seu passado, seu presente e seu futuro. E assim, Timoteu podia cumprir a grande comissão. Irmãos, essa segunda carta foi escrita por o apóstolo Pablo para animar a seu filho na fé, Timoteu, a caminhar com ele, incluso nas dificuldades que pudera surgir. Que permanecesse em ministério firme, suportando as inevitáveis provas da vida e do trabalho cristiano, mantendo a pureza indispensável para o serviço cristiano e predicando a irrepreensável palavra de Deus. Esse era o objetivo de Pablo a falar com seu filho na fé, Timoteu. Então, se por experiência de vida, Pablo ele vai usar uma técnica que podemos dizer hoje, uma técnica psicológica, né, de los recuerdos, né? Pablo talvez se deu conta de que o temperamento de Timoteu era um pouco mais introvertido. E por ser de temperamento um pouco mais introvertido, lo fazia particular ou vulnerável ao desânimo. Por lo que Pablo lhe escreveu para animá-lo e não desanimar-se, e não dar-se por vencido, sino continuar em seus passos,
E que hemos aprendido hasta cá, então? Pablo estava dizendo para Timoteu ser forte, não mira nas debilidades, mira para Cristo. Era isso que Pablo queria dizer a Timoteu. Segundo Timoteu 2, 1-3, diz assim: Tu, pois, hijo mío, esforça-te em la graça que és em Cristo Jesus. Lo que has oído de mim antes muitos testigos, esto encarga a homens fieles que são idôneos para ensinar também a outros. Tu, pois, sofre penalidades como um bom soldado de Jesus Cristo. Mire que a metodologia utilizada por Pablo foi resultado tanto de conhecimento bíblico, proveniente de los memoriales e exemplos de Deus do Antigo Testamento, pero também de la instituição de la cena comemorativa por parte do próprio Jesus, como de sua própria experiência. Os que recordam o que Deus ha hecho, os que cultivam na memória as grandes obras de Deus para a glória de seu nome, estes, como resultado de tudo o que recordam e reflexionam, vivem em uma santa comunhão com Deus e se animam a seguir adelante, mirando para trás, dizendo: Deus estuvo comigo, Deus me deu uma palavra, Deus não vai virar atrás. Deus não é homem para mentir, tampouco filho de homem para se arrepender. O que Ele promete, Ele cumpre. Ele estará comigo no futuro, no presente e no futuro também. Creio que é por isso que Pablo escreveu a Timoteu, dizendo, porque Deus não nos ha dado um espírito de cobardia, sino de poder, de amor e de domínio próprio. Muitas vezes, irmãos, nós, diante das situações que passamos ou que vivimos, das circunstâncias da vida, temos uma tendência a desanimar-nos. Pero quando nós entendemos que essa palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, nos anima, nos levanta, nos sostiene, nós nos volvemos à palavra. Nós nos aferramos nas promessas de Deus. Pero que seria de nós sem as promessas de Deus? Que importante é a memória bíblica teológica. Agora venham comigo, como o apóstolo Pablo começa a sua conversação com Timoteu, apelando a seu recuerdo. Primeiro, ele diz assim, Timoteu 2,8: Recordem a Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendido de Davi, segundo o Evangelho. Mira que frase que Pablo usa a Timoteu dessa forma. Recuérdate, Timoteu. Pablo conhecia a importância da memória bíblica teológica. E por isso escreveu Timoteu: recuerda quê? Recuerda de Jesus Cristo, da persona de Jesus Cristo em toda a tua caminhada com Deus. Em toda a tua caminhada por o Evangelho, recuerda de la persona de Jesus Cristo. Mira para Jesus Cristo. Não deixa de mirá-lo. Em los momentos buenos de tu vida, em momentos que são não tão buenos, mira para Jesus Cristo. Ele é descendente de Davi, varão de Dolores, pero que por direito de linhagem e descendência, especialmente por la conquista obtenida em la cruz e em la ressurreição, és reis para sempre em trono de Davi. Ele diz, segundo o Evangelho, segundo a verdade que recebi de Deus mesmo e que prediquei e escrevi, e estou convencido que esse Evangelho me transformou, cambiou minha vida. Recorda, Timoteu, recorda Timoteu. Irmãos, o verbo recordar está em imperativo, percebo nesse texto. É, portanto, uma ordem, não uma opção. Não é uma alternativa, é um comando. Ademais de estar em modo imperativo, o verbo está em tempo presente, em voz ativa. Pablo não estava simplesmente dizendo a Timoteu, acorde-te, Timoteu. Pablo, em efeito, estava dizendo, siga acordando-te, Timoteu, mientras viva esse mundo.
que deves mirar solamente para Jesus Cristo. Mientras mira para Jesus Cristo, está firme, está seguro. Pero mientras mira para outras coisas, Timoteu, pode ter passado o mesmo que passou com Pedro, quando caminhava por o mar, e deixou de mirar para Jesus, e mirou para seus pés. E o que passou com Pedro? Se quedou em apuros. Sigue recordando e pensando, Timoteu. De hecho, mira, o apóstolo acaba de escrever o seguinte, 2 Timoteu 2,7, pense também. Também, forma uma imperativa da voz passiva de tempo presente de verbo pensar, é dizer, sigue pensando em lo que te estou contando, Timoteu. O Senhor os ajudará a entender todas essas coisas, Timoteu. Logo, Pablo lhe continua dizendo, em 2 Timoteu 2,8, recorda, siga recordando que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou de entre os mortos. Essas são as buenas novas que proclamo, Timoteu. O verbo recordar, que usou em 2 Timoteu 2,8, não significa recordar o que havia olvidado, sino fazer uso constantemente do recordo ou da memória para meditar em algo que se sabe, de lo qual se tem conhecimento, de lo qual vivimos a experiência. E Pablo usou a raiz desse mesmo verbo quando escreveu aos Filipenses, e vê o que se cosechou como resultado de recordar. Filipenses 1, 3, 6. Cada vez que penso, mira a raiz do mesmo verbo, recordar, de 2 Timoteu 2,8. Porque sois meus colaboradores em la difusão de la buena nueva. Desde o primeiro dia hasta a hora, Timoteu. Estou seguro de que ele que começou em vosotros a buena obra, la perfeccionará hasta o dia que Cristo Jesus regresse. Segura essa bandeira, Timoteu, segura. Agarra-te, se aferre-se com isso. Aquele que começou a buena obra, la perfeccionará hasta o dia de Cristo Jesus. A resposta não chegou de tua oração. Calma-te, vai chegar. Deus está perfeccionando-te. Recordar é essencial, irmãos. Quando recordo de vosotros, disse Pablo, dou graças a meu Deus, sempre que oro, pido por todos vosotros com alegria. Recordar é uma ferramenta poderosa, irmãos. Nós outros, como psicólogos e terapeutas, usamos muito disso. Recordar para sanar as heridas do passado, recordar para usar como uma ferramenta para sair adelante. Pero recorda de quê? Recorda de Jesus Cristo. Recordar da persona de Cristo. Tem-lo tão magnífico, tão memorável em tu coração, Timoteu. Quando Jesus quis ilustrar a necessidade de perseverar, de avançar sem mirar atrás, também Jesus utilizou o método de recordo, te acorda? Em Lucas 17, 32, recorda a esposa de Lot, indo de Sodoma, já que o juízo de Deus cairia sobre a cidade, a esposa de Lot, em lugar de correr, sem detener-se, indo do ojo de huracão, podemos dizer assim, da ira santa e justa de Deus que cairia sobre a cidade, essa mulher, ela mirou hacia atrás e se converteu em uma estátua de sal, uma coluna de sal. Gênesis 19, 26. Então, Jesus tomou esse exemplo e disse, persevera, Timoteu. Não mires atrás. Não queira conservar tu própria vida para gastá-la em este mundo, Timoteu. Se lo haces, perderá tu própria vida, Timoteu. Acordar da esposa de Ló, Timoteu. Em outras palavras, invocar o recordo da persona e a atitude daquela mulher, a esposa de Ló, e sentir um escalafrio por la espalda, quando pensa que pode mirar para outro lado, sino que seja para Jesus. Despertar, cambia, deixe-se comover por os recordos da mulher de Lot. Pablo faz o mesmo com Timoteu, irmãos. Timoteu recorda a Jesus Cristo.
Cada vez que você recordar de Jesus Cristo, não só na cena do Senhor, mas em cada transação, em cada ação, em cada atitude, em cada charla que teneis, recorde Jesus Cristo e pensa o quanto Ele sofreu por vós. Pensa o quanto Ele te amou. O quanto Ele se entregou na cruz por ti. 2 Timóteo 1,3,7 diz: dou graças a Deus, ao qual sirvo desde minhas majores, com límpia consciência, de que sem cessar me acordo de ti em minhas orações, noite e dia, desejando ver-te, ao acordar-me de tuas lágrimas para llenar-me de gozo, trazendo a memória da fé não fingida que há em ti, do qual habitou primeiro em tua abuela Loida e em tua madre Eunice, e estou seguro que em ti também, Timoteu, por lo qual te aconselho que avives o fogo de dom de Deus que está em ti, por a imposição de minhas manos, Timoteu. Porque não has dado, Deus, espírito de cobardia a ti, sino de poder, de amor e de domínio próprio. Mira uma vez mais, usando de la dinâmica do recuerdo. Recorda de tu mamá, de tua abuela. Recorda de tu mamá. Como é importante, irmãos, invertimos tempo na vida de nossos filhos, de nossos netos, contando histórias bíblicas. Às vezes passamos uma tarde com Linda praticamente, né? Contando histórias bíblicas, e ela se animava, e contamos a história de José. E ela dizia: papi, como pode isso? E sempre dizia: Linda, entendiste? Sim, papi. Pero, já se viu os pero, né? Pero nada, Linda, é assim. Deus é Deus. 2 Timoteu 3,7, dou graças a Deus. Pablo também lhe recordou a Timoteu os maus exemplos de alguma maneira que los entristeciam. Pablo estava dizendo a Timoteu: em tua caminhada de fé, como pastor, como líder, vai encontrar pessoas buenas e pessoas que estão caminhando, pero há algumas áreas de sua vida que todavia não estão preparadas, não estão santificadas, digamos assim. Pablo também recordou a Timoteu dos maus exemplos que de alguma maneira o entristeciam. 2 Timoteu 1,15, ele disse: como sabeis, depois de todo, te acordas? Não é assim, Timoteu? Já sabe isso, que me abandonaram todos os que estão em Ásia, de los quais são Figelo e Hermógenes. Logo, Pablo ele não se queda somente na murmuração. Pablo ele usa esse exemplo dessas duas pessoas que ele abandonaram, que muitos abandonaram, incluso esses dois que eram muito cercanos a eles. Logo, ele contrastou esses maus recuerdos com os buenos recuerdos del fiel, com o fiel desvergonçado, né, que foi Figelo e Hermógenes, com o de intérprete incansável Onísiforo e toda a sua família, que sempre buscou formas concretas, aunque arriscada, de servir a Pablo e animá-lo na obra do Senhor. Mira o que Pablo está fazendo, irmãos. Pablo estava animando a Timoteu com recuerdos. Mais adelante, o apóstolo lhe recordará a Timoteu que é de quem aprendeu os rudimentos de sua fé. 2 Timoteu 3, 14 e 15 vai nos dizer o seguinte: pelo persiste tu em lo que has aprendido e te persuadiste, sabendo de quem has aprendido, não foi de um qualquer, e que desde a niñez has sabido as sagradas escrituras, las quais te pueden hacer sábio para a salvação por la fé que és em Cristo Jesus. Recorda, Timoteu, das quais lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem por fé em Cristo Jesus. Pablo recordou a Timoteu sua herência familiar bíblica, recordou a herdade de sua madre Eunice e de sua abuela Loide, dos tempos que ele passou junto, aprendendo, judeus piedosos. Pablo recordou a Timoteu os que o jovem havia aprendido do apóstolo Pablo. Le recordou a Timoteu os buenos e malos exemplos que ambos deram juntos, que ambos
passaram, né, que viram juntos ao largo de caminho. Apresentou a Timoteu a imagem de soldado, mira lá em 2 Timoteu 2, 3 e 4, né? De soldado, de atleta, de lavrador. Deu voz de mando para que Timoteu não deixara de recordar e pensar em essas coisas. Então se apresentou o maior exemplo. Qual que era o melhor exemplo? Melhor de los recuerdos. Timoteu 2,8. Acorda-te de Jesus Cristo. Pode te olvidar de todo, pero não te olvide de Jesus Cristo, Timoteu. Pablo queria que o recuerdo de Jesus Cristo em la mente de Timoteu hiciera arder o coração desse jovem tão propenso a acobardar-se e dar-se como vencido. Pablo queria que Timoteu recordara a Jesus Cristo. Por quê? Porque quando revisamos o contexto, em 2 Timoteu 2, 3 e 6, ele diz, tu, pois, sufre penalidade como bom soldado de Jesus Cristo. Ele vai dizer que nenhum que milita se enreda em los negócios de la vida. O que são os negócios da vida? São as coisas que Deus não aprova. As coisas que Deus disse, não, este não serve para tu, meu filho, crente. A fim de agradar aquele que tomou por soldado e também que luta como atleta, não és coronado se não luta legitimamente. Cristo é mais grande de los soldados, era o que Pablo estava dizendo para Timoteu. Cristo é mais grande do soldado porque ele peleou a batalha mais grande e ganhou. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Cristo é o atleta mais grande, Timoteu. Ele correu o maratão mais grande e ganhou. Cristo é o maior agricultor, o lavrador, estava dando crescimento às cosechas de los crentes, que já em esse momento se estendiam por todo o Império Romano. E por que Pablo faz isso, irmãos? Para recordar a Cristo, que Cristo é o caminho. É o único para perseverar em essa batalha, essa carreira, em esse difícil campo da fé. Sem Cristo nada podemos fazer. Por que recordar a Cristo? 1 João 2,6 diz que o que pretende permanecer nele deve viver como ele viveu. Portanto, recordar como viveu Jesus e viver como ele. 1 Pedro 2,21 também, Pablo, legemos o seguinte, pois para isso foste chamados, porque também Cristo padeceu por nós outros, deixando-nos exemplo para que sigais suas pisadas. Hebreus 12 e 3 diz, posto os olhos em Jesus, esse texto é hermoso, né? Posto os olhos em Jesus, ele autor e consumador da fé, o qual por el gozo posto delante dele sofreu a cruz, menospreciando ele próprio, e se sentou à la destra do trono de Deus. Considerar aquele que sofreu tal contradição de pecadores contra si mesmo, para que vosso ânimo não se canse hasta desmayar. A hora está sentado em um lugar de honor à la destra do trono de Deus, disse o texto. Pensa, Timoteu. Recuerda. Considere, Timoteu, em toda a hostilidade que suportou Jesus por parte de nós outros pecadores, e dessa maneira não os cansareis, nem os desanimareis. Ao recordar, portanto, ensine assim deixar-nos outra opção. Acordar-vos de Jesus Cristo, pero disse mais, em 2 Timoteu 2,8. Recorde de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Mira a dinâmica de Pablo. Ele vai parte por parte dizendo. E por que eu quero ensiná-los dessa manhã, dessa forma, irmãos? Porque muitas vezes, diante das crises que vivimos, e das circunstâncias que temos com famílias, com filhos, com esposo, com esposa, nós outros queremos hablar na emoção e hablando coisas que muitas vezes não vêm da palavra de Deus. Pablo toma assento junto com Timoteu e habla a palavra de Deus. Solamente a palavra de Deus tem poder para transformar uma vida. Quando Jesus estava no deserto por 40 dias e 40 noites, Jesus podia charlar com Satanás qualquer coisa, qualquer pavada, como diz os chicos, né?
Pero Jesus disse o quê? Ele respondeu as perguntas de Satanás com a palavra de Deus. Está escrito. Padre, madre, vocês têm autoridade para dizer para os seus filhos, está escrito assim, 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 assim. Este é o nosso guia de fé e prática. Nós outros não vamos cambiar. O mundo pode cambiar. A circunstância pode cambiar. Mas a palavra de Deus não se cambia. Está escrito. Enfrente as circunstâncias, recordando aos seus queridos a palavra de Deus. Chore, legendo a palavra de Deus. Essa palavra tem autoridade, irmãos. Me acordo uma vez que me chamaram para expulsar um demônio de uma mulher em Brasil. E no momento em que nós outros estava lá gritando e subia pelas paredes e fazia um montão de coisa feia. E mientras estávamos orando, ela vindo, parece que volando, para agarrar a Bíblia, para tirar fora. E nós outros seguramos. E começamos a ler Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o que passou? Satanás não resistiu. Saiu daquela mulher. Quedou caladito ali. Tá? E aí pudemos ministrar aquela vida. A palavra de Deus tem poder, irmãos. Não se olvide disso. Pablo estava dizendo para Timoteu, Timoteu, você pode preparar o melhor discurso, pero pode receber aplausos por tua eloquência, por tu espanhol correto, por a forma como habla, né? Pero nada se compara se vos predicar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é que encha raízes, né? No mais profundo de nosso coração, como cantamos. Pablo estava recordando a Timoteu que a ressurreição de Jesus é o coração do Evangelho, irmãos. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Porque primeiramente os heis ensinado o que a si mesmo recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, conforme as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Se a ressurreição não houver ocorrido, nossa fé havia sido em vano. E se Cristo não ressuscitou, vossa fé é vana, aún estáis em vossos pecados, disse Pablo. Foi porque Jesus ressuscitou, que não necessitamos nem podemos esperar solo em esta vida. Temos um passaporte, né? Já sellado para uma vida eterna com Ele. 1 Coríntios 15, 19 e 20, se esta vida solamente esperamos em Cristo, somos os mais dignos de comiseração de todos os homens. Não. Cristo aqui, mas Cristo já também na eternidade. Mas agora Cristo ha ressuscitado dos mortos, primícia de los que dormiram. A ressurreição, atestigo é que Deus aceitou a vida e o sacrifício de Cristo em lugar de suas ovelhas. Romanos 1, 2, 4. E depois de entregar-se à morte em la cruz a causa de nossos pecados, a ressurreição de Cristo garantizou nossa justificação ante Deus. Romanos 4, 25. Pero há mais, irmãos. Como já hemos lido, 1 Coríntios 15, 20, a ressurreição de Jesus garantiza que também nós outros, os que creemos, depois de todo o que sofrimos em Cristo e por causa do Evangelho, também seremos ressuscitados. Por isso Pablo declarou isso aos romanos. Quando disse em Romanos 8, 28, 30, e sabemos que os que amam a Deus, todas as coisas lhes ajudam a bem. O que cantamos agora recentemente. Isso é o que conforme a sua propósito são chamados. Porque a los que antes conheceu, também o predestinou para que fosse hecho conforme a imagem de seu Hijo, para que ele seja o primogênito entre muitos hermanos. E a los que predestinou, a isso também lhe chamou. E a los que chamou, a isso também justificou. E a los que justificou, a isso também glorificou. Acorde-te de Jesus Cristo, Timoteu. Recorda Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Mira que poder, Timoteu. Esse poder está dentro de vós, Timoteu. Era isso que Paulo estava dizendo. Esse mesmo Espírito que habitou em Jesus é o mesmo Espírito que habita dentro de vós, Timoteu. Recorda o que ressuscitou, comprou para ti.
E recorda que a um que sofreu tanto e morreu tão cruelmente, Jesus Cristo ressuscitou e venceu a vida, o pecado, venceu a morte, Timoteu, por tua causa. Dessa maneira poderás convencer-te de que nem a morte, nem a vida, nem os ángeles, nem os demônios, nem o que existe hoje, nem os inimigos de nossas famílias, nem o inimigo da igreja, nada, nem o que vendrá em futuro, nem os poderes, nem no alto, nem no profundo, nada em toda a criação poderá jamais separar-te do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, Timoteu. Timoteu, recorda-te. Em Cristo somos mais do que vencedores. Timoteu, acorda-te, Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele descendente de Davi. Isso significa que Timoteu deveria recordar a humanidade de Jesus. Quando ele usa essa expressão da linhagem de Davi, ele está dizendo, recorda-te, tá? Que Jesus era homem, como eu e vós também. Segundo a carne, é dizer, como homem, Jesus descendeu de Davi. Por lo tanto, acordai de homem, Jesus Cristo, servo sofrente. Por quê? Por sua humanidade, se compadece do nosso sofrimento. Ele sabe o que estamos passando, Ele sabe o que estamos vivendo. Ele nos cuida como bom pastor, Isaías 40:11, como o pastor apacentará seu rebanho. Levará o cordeiro em seus braços e o levará cerca de seu coração e guiará com ternura as ovelhas e suas crias. Também por sua humanidade se hizo perfeito como nosso cordeiro pascual. 1 Coríntios 5:7, reemplaçando-nos em la cruz. É cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. João 1:29, de lo contrário, se não houvera sido um homem perfeito, seu sacrifício em nosso lugar não havia sido aceitado, nem houvera valido de nada, Timoteu. Como homem, descendente de Davi, ressuscitado dentre os mortos, ele pode cumprir sua promessa. E Jesus Cristo garantizou a seguridade de nossa alma eternamente, nos comprou um corpo novo, o qual é glorificado, o qual receberemos em glória. Por estas e tantas outras maravilhosas coisas, Pablo pôde exclamar com determinação e esperança: para mim é viver a Cristo e morrer é ganância. Porque nada podia ser por mim e por vós, por vocês, do que Cristo Jesus isso. Pablo estava dizendo algo mais quando lhe ordenou a Timoteu. Ele disse, acorda-te de Jesus Cristo, descendeu da semente de Davi, semilha de Davi. Pablo estava dizendo que Jesus, agora, havendo cumprido a obra que vino a ser, ocupa o trono de Davi, e que ele, junto ao Padre, reinará por sempre. Isso foi o que Maria escutou de Ângelo, te acorda? Em Lucas 1:32. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu antepassado, e reinará sobre Israel para sempre. Tu reino nunca terminará. De hecho, ao final da Bíblia, em livro de Apocalipse, lemos que o que dijo a mesma boca do descendente de Davi, vitorioso el trono. Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei mi ángel para daros essa mensagem às igrejas. Soy el origen de Davi, e herdeiro de seu trono, soy la brilhante estrela de la manhã. Recorda a Jesus Cristo. Recorda Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Recorda Jesus Cristo descendente de Davi, Timoteu. E finalmente, concluindo, Pablo dizia a Timoteu e também para nós outros, todos aqui reunidos, que a única maneira de alguém recordar a Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, será lendo e entendendo seu evangelho. Não há outra forma, irmãos. Por isso o evangelho tem poder de transformação. Assimilando o evangelho e crendo o evangelho, como eu mesmo o havia anunciado e escrito em suas cartas. De lo contrário, por qualquer outro meio, o evangelho, o conhecimento e a fé seriam inúteis.
Quanto tempo estamos investindo em la leitura da palavra, em escutar a palavra que legemos, não é só ler, como diz a irmã Esther, né? Mas escutar a palavra. Quanto tempo estamos escutando a palavra de Deus? Será que nós outros já também nos olvidamos que essa palavra tem poder? Será que nós outros já nos olvidamos que as promessas que estão aqui para mim e para vocês são promessas fiéis que se cumprem? Será que essa palavra já se tornou um cuento para muitos? Acorda-te, Timoteu. Essa palavra tem poder. Abre essa palavra quando caminhares por aí. Medita nessa palavra em tua casa. Em tuas caminhadas, charla com Deus através da palavra. Estamos vivendo um tempo de incredulidade que está se instalando muitas vezes dentro das igrejas como algo natural. Estamos vivendo um tempo que a palavra de Deus está sendo substituída por outras coisas. Nos templos estão se transformando em casa de shows. Estava escutando um pastor moderno, ele estava dizendo que a tendência é pintar a igreja toda de negro por dentro. Muitas luzes, né? Porque toda a atenção está no cenário. Para que toda a atenção esteja em cenário. Mas quem está no cenário? Os músicos? Os cantantes? Não. Toda a atenção deve estar, não importa o color, mas toda a estrela que deve brilhar no cenário chama-se Jesus Cristo. Tá? Se Ele não é o primeiro, estamos equivocados. Se Jesus Cristo não é o primeiro em tua vida, meu querido irmão, você está equivocado, está perdendo seu tempo. Ponga Jesus Cristo como primeiro em sua vida. Amém? Amém? Portanto, estamos revelação bíblica escrita em Evangelho, escrito o Evangelho de Deus por boca e pluma dos apóstolos, para poder verdadeiramente conhecer e recordar Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi. Irmãos, nós outros vamos participar da cena do Senhor. E ao participar da cena do Senhor, por favor, recorda-te de todo o sofrimento que Cristo Jesus hizo por vós. Amém?